Senhor Deus, louvamos o Seu nome, engrandecemos. Nós estamos felizes, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Estamos diante da Sua presença. Esses momentos enquanto ouvimos louvores, enquanto cantamos, nós nos unimos todos em torno de um mesmo propósito, que é louvar o Seu nome. Nós somos criaturas e o Senhor é Criador. Por isso, Senhor, nós dignificamos, honramos e louvamos ao Seu nome. Ó Senhor, vamos abrir mais uma vez a Sua palavra. Palavra de vida. Palavra, Senhor, que nos conduz para o caminho que leva ao Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos do mesmo Espírito, Deus Espírito Santo, que inspirou homens a escreverem essa palavra, que a ilumine para nós, para que possamos entender, mais do que tudo, para aceitá-la e andar nos caminhos, Senhor, que o Senhor coloca para nós. Se existe, Senhor, entre nós falta de conhecimento, nos dá. Falta de fé, nos acrescenta, Senhor. Se existe falta de força para seguir a Sua palavra, nos dá também a força, Senhor. Agora, Senhor, nos colocamos à Sua disposição e abrimos o coração, a mente e os olhos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos. Que bom que você veio aqui mais uma vez. Que gostoso que é nós estarmos aqui, não é? E quando começa a chover, igual hoje assim, e está uma garoa geladinha lá fora, né? Eu penso, hoje não vai ter ninguém. Mas eu me surpreendo positivamente cada vez que eu entro aqui e fico feliz ao ver que todos nós estamos aqui. Que bom que nós temos também a companhia de mais do que um outro tanto do que essa igreja aqui que nos assiste pela internet e que a cada domingo, a cada sábado, são 1.200, 1.800 acessos que nós temos tido pela internet nos nossos cultos aqui. Ou seja, nós temos uma outra igreja assistindo também pela internet. Não sei quantas pessoas tem em cada computador desse ou em cada casa dessa, né? Pessoas ao redor do mundo, porque a comunicação é assim hoje. Hoje nós temos um assunto intrigante, como sempre, maravilhoso. E o nosso assunto, ele começa com algumas perguntas que são fundamentais e que são intrigantes para nós também. E eu chamo a sua atenção para começar a pensar. Primeiro, existe vida após a morte? Já pensou nisso? Existe vida após a morte? Já parou para pensar? Já se perguntou isso alguma vez na sua vida? E qual é a resposta que você tem? E qual é a resposta que a Bíblia nos dá a respeito disso? Existem espíritos? Vamos voltar na primeira pergunta. Existe vida após a morte, sim ou não? Que maravilha, eu ouvi sims e nãos. Isso é maravilhoso. Porque quer dizer que nós temos cada um pensamento ou um conceito, né? E a gente pode ter cada um pensamento, um conceito a respeito disso? O que você acha? Nós temos que ter o conceito que a Bíblia diz. É ou não é? Quem sabe, né? Nem todo mundo disse é. Existem espíritos? Sim ou não? Sim. Outra pergunta. Existem demônios? Sim. Opa, esse foi o sim maior que eu ouvi, hein? Que coisa, quer dizer, você acredita menos na vida depois da morte, pouquinho mais nos espíritos, mas acredita muito nos demônios. É ou não é? Eu tenho dito isso, sabe? Isso aqui está sempre na minha mente. Nós muitas vezes duvidamos muito de anjo, mas de demônio a gente não duvida de jeito nenhum, né? Fica arrepiado e tal. E às vezes, quando alguém conta uma história de endemoniamento, você fica ouvindo assim e tal, arrepiado, aquela coisa. E quando alguém começa a contar uma história bonita, e quando chega naquela parte diz assim: então apareceu um homem alto e loiro. Eu não sei por que todo anjo tem que ser loiro, né? Mas eu já vi anjo que não é loiro também, já ouvi história de anjo que não é loiro, né? Mas e de repente, quando eu fui lá, ele sumiu. E aí você diz: já vem história de anjo, não é? A gente acredita mais em demônios do que em anjos.
Existem anjos? Agora eu preparei você, não valeu, né? Agora você já estava preparado para dizer sim, né? Depois de tudo que eu falei. Bom, hoje nós vamos responder a todas essas perguntas dentro da Bíblia e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito disso. Quanto mais o tempo passa, e principalmente nos últimos anos, eu tenho sentido, assim, desenvolvido dentro de mim um carinho muito, muito mais especial pela Bíblia. Muito mais especial pela Bíblia. Porque a Bíblia, ela sempre serviu para mim como esse livro que nos instrui, ou que me instrui, e que traz a verdade. A Bíblia, ela contém a palavra de verdade. A Bíblia contém a verdade ou ela é a verdade? A ou B? Contém ou é? A diferença do contém e do é o seguinte: contém quer dizer o seguinte: tem muito de verdade na Bíblia, mas tem coisa que não é verdade lá. Tem coisas que são história da carochinha, tem um pouco de coisa que o homem inventou, tem coisa assim que é ilustração. Esse é o contém. A Bíblia é a verdade. Aí quer dizer o seguinte, que eu aceito a Bíblia todinha como sendo a palavra de Deus, como sendo a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem disse isso? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele confirmou a Bíblia o tempo todo, enquanto ele esteve aqui. Quando Satanás veio para tentar Jesus, Jesus estava no deserto. A cada pergunta, ou a cada tentação de Satanás, o Senhor Jesus respondia: está escrito. Ele usava o quê? A Bíblia que ele tinha na época, o Antigo Testamento. Os 5 livros e mais os escritos dos profetas e os salmos, os livros históricos, tudo que estava ali na Bíblia. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. E ele respondia sempre: está escrito. Com tudo que o inimigo dizia, ele dizia: está escrito. Também em Timóteo diz: porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E a Bíblia sempre serviu para mim como um livro de informação, um livro para eu estudar, para eu aprender grandes coisas, grandes temas. Mas ultimamente eu tenho descoberto a Bíblia também como a minha companheira, como a minha amiga inseparável, como o canal de comunicação entre Deus e mim e eu. O Senhor Deus se comunica comigo através da palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo também. E aí eu tenho aprendido a amar a Bíblia. E algumas vezes, quando eu estou pregando, eu tenho vontade de cantar essa música antiga. E quem cantar comigo já vai estar dizendo que é antigo. Então, é assim, ó. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem... Vamos lá, os antigos comigo. Tesouro assim não há para mim, a nada pode igualar. Amém. A bela, belíssima Bíblia, bem forte. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é para mim. Que maravilha. A Bíblia, em Salmo 148, 2 e 5, ali ela declara o seguinte: o Senhor Deus fala para nós: louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Por quê? Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Louvem a Deus quem? No primeiro verso, os seus anjos, pois Ele deu uma ordem e todos eles foram criados. Quem foram criados? Os anjos. Quem foi que criou os anjos? Logo, existem anjos, sim ou não? Sim, existem anjos. E quem foi que criou os anjos? Essa pergunta, essa resposta foi fraca. Quem foi que criou os anjos? Deus. Deus é o Criador, só Ele tem poder para criar. Ele criou os anjos. Deus criou seres
como Ele criou aqui na terra. E a Bíblia deixa para nós uma abertura de que existem seres também em outros mundos que o Senhor Deus criou. Mas Ele criou alguns seres para estarem ao lado dEle, perto dEle, os anjos, os servidores celestiais. Nós somos os servidores terrestres e Deus tem os servidores celestiais, os anjos. Tem muitos e muitos textos na Bíblia falando sobre anjos, né? Em Hebreus diz que muitos homens, sem saber, hospedaram anjos. Abraão hospedou anjos, não é? E a Bíblia está cheia de história de anjos. Outro dia, no ano passado, eu estava fazendo uma série. Nós fomos a Uberlândia para fazer uma série de uma semana, 10 dias. Eu estava lá com o Quarteto Arautos do Rei. E antes de nós chegarmos, o pessoal da cidade procurou um auditório onde pudesse ser feita a série de conferências. E não estavam achando um auditório disponível com o preço que eles podiam pagar. E gentilmente, um pastor de uma igreja pentecostal soube que a igreja adventista estava procurando um auditório, e ele nos procurou e cedeu a igreja dele gratuitamente para que a programação pudesse ser feita lá. Um auditório para umas 1.500 pessoas, um homem muito gentil. E ele disse, só tem um problema, quando for no domingo à noite, vocês vão começar sábado e vão até sábado, mas no domingo à noite eu tenho culto lá, então vocês vão ter que fazer 2 cultos, um para vocês e outro para o meu pessoal. E assim nós fizemos, no domingo à noite fizemos 2 cultos. Aquela semana foi maravilhosa, nós tínhamos uma mistura maravilhosa de pessoas de muitas religiões, não eram só adventistas. Eu queria saber aqui, quantos de vocês estão aqui não são membros de uma igreja adventista? Levanta a mão bem alto para eu ver. Olha que maravilha, por isso que eu me sinto tão bem, é tão gostoso estar aqui, porque assim como era lá, nós temos aqui também um monte de pessoas que são irmãos nossos de outras religiões e que não são membros da igreja adventista. E aquela semana as pessoas vinham e conversavam com a gente, diziam, pastor, mas que coisa maravilhosa, é como se a gente fosse todo mundo da mesma igreja. As pessoas conversavam como se já se conheciam. Numa das noites, um rapaz chegou para mim e disse, ele estava emocionado, ele atendeu o apelo quando eu chamei para entregar o coração a Jesus. Ele veio emocionado e disse, pastor, faz 7 anos que eu estou afastado de Jesus, e hoje de manhã o meu pai telefonou para mim. Isso devia ser segunda ou terça-feira na semana, o início da nossa semana. Meu pai ligou para mim, e eu conheço o meu pai, e eu conheço quando o meu pai está emocionado. Ele ligou para mim emocionado, com uma carga de emoção muito grande, e ele pediu para mim com muito amor e com muito carinho para eu vir. E como eu conheço meu pai, eu sabia que eu não podia dizer não para o meu pai. E eu, afastado de Jesus há 7 anos, resolvi vir aqui. E chamei minha esposinha. E quando foi de tardinha, eu arrumei minha motinho velha. Minha esposa e eu montamos na moto e viemos para cá. Acontece que no meio do caminho a moto quebrou. E aí, pastor, eu confesso para o Senhor, eu me preparei o dia inteiro para vir. Eu pensei nisso o dia inteiro. E o meu coração começou a se alegrar, talvez pensando que Deus pudesse falar comigo aqui, mas a motinho parou. E quando parou, eu comecei a falar com Deus em voz alta. Eu digo assim, mas meu Deus, o Senhor sabe que eu estava querendo ir para lá. E essa moto velha vai me deixar na mão de novo? E aí, pastor, naquele momento parou um ômega do nosso lado assim. E um homem de dentro do carro abaixou o vidro elétrico e disse assim, o que aconteceu? É falta de gasolina? Eu olhei para baixo e vi que estava realmente pingando gasolina. E eu falei para ele, eu acho que é. Então aguenta um pouquinho que eu já volto. Ele foi e daqui a pouco ele voltou com uma bolsa de gasolina e me entregou. E eu pus a mão no bolso e falei, quanto que é a gasolina? Ele disse assim, não é nada. É só para você continuar indo no lugar para onde você estava indo. E foi embora. E pastor, eu não tenho dúvida de que Deus mandou um anjo para me ajudar para eu chegar aqui. E no final daquela semana eu batizei aquele rapaz. Naquela semana evangelística. E a gente fica olhando para essas situações. E eu fico pensando, podia ser uma coincidência, não é verdade? De repente alguém parar, perguntar para ele o que é, é gasolina, eu vou buscar, vai lá e busca, uma boa coincidência, não é? E depois voltar e dizer, não quero nada, vai para onde você estava indo. E pronto, que tremenda coincidência, né? Já aconteceu com você alguma vez isso? Comigo nunca aconteceu isso de ter uma coincidência tremenda. O Senhor providencia os seus servidores celestiais para nos ajudarem. Mas eu tenho uma pergunta para você. Se Deus criou os anjos e Deus criou os seres do mundo inteiro, como surgiu o pecado? Algumas pessoas dizem assim, bem, então se Deus criou os anjos e do meio dos anjos surgiu alguém que se tornou Satanás, então Deus criou o pecado?
Como surgiu o pecado? E eu quero estudar com vocês em alguns textos, aí uma série de textos. A primeira série está em Ezequiel 28, 14, 15 e 16. Se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou então no quadro também. E ali diz o seguinte, essa tradução, você vai ver que eu vou alternar entre a nova tradução da linguagem de hoje e a revista atualizada, que é a que você tem. Quando tiver diferente, é porque essa tradução é mais atualizada. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que você começou a fazer o mal. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que você foi criado. Eu criei você perfeito. Eu criei você um anjo maravilhoso, um anjo brilhante. Eu criei você totalmente santo, puro, cheio de luz. Lúcifer, quer dizer, ele era cheio de luz. Até o dia em que você começou a pecar, você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Você era bonito demais. Aqui Deus começa a dar algumas dicas. A palavra de Deus dizendo que Deus criou esse anjo perfeito. Ele criou todos perfeitos, mas ele tinha uma luz especial. Ele era bonito demais e a formosura fez com que ele perdesse o juízo. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Agora ele começou a ter visões, e o seu ego começou a inflar. Ele começou a querer subir na estatura de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus criou um anjo perfeito, que de repente no seu coração deixou aparecer um sentimento de orgulho, de exaltação própria. Alguma coisa fazendo com que ele olhasse para ele mesmo, ao invés de olhar para o Criador, para Deus. E que pensasse que ele, desligado do Criador, pudesse ter vida nele mesmo. Ele começou a se comparar com Deus, como os anjos vinham a ele, como ele era superior aos anjos. E os americanos costumam dizer que o centro do pecado é o eu, porque pecado em inglês é sin, e o I, que é o I, está lá no meio. Então o centro do pecado é o eu. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, nós corremos um sério risco. O pior inimigo que você e eu temos não se chama Lúcifer, não se chama Satanás. O pior inimigo que você tem é você mesmo. O pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. O risco de estar diante das pessoas e de me exaltar. O risco de ter o poder na minha mão e me exaltar e achar que eu sou alguma coisa. O risco de pensar que eu sou melhor do que alguém, de que eu sou mais inteligente, de que eu sou mais esclarecido, de que eu tenho mais dinheiro, de que eu tenho poder. O Senhor Jesus derrubou tudo isso, Ele destruiu tudo isso. O Senhor Jesus destruiu quando Ele chamou para o seguirem e para serem os precursores da palavra de Deus na terra, humildes pescadores. E eu tenho aprendido cada vez mais que os grandes homens são os grandes homens de fé. E esses são o João Ninguém e a Maria Ninguém. A quem o Senhor Deus vai, toca no coração. Eles se rendem ao Senhor. Eles se rendem diante do Senhor. Eles se inclinam diante do poder, da autoridade, da majestade de Deus. E eles se esvaziam completamente do seu eu. E quando a gente se esvazia do eu, Deus pode entrar e tomar conta. Enquanto o eu está dentro do meu coração, enquanto eu ocupo lugar na minha vida, enquanto as minhas coisas, os meus pensamentos, enquanto eu estou aqui ocupando, Deus não pode ocupar. Deus não pode estar ali. Então eu tenho que abrir, eu tenho que arrancar, eu tenho que fazer uma limpeza e tenho que dizer: Deus, entra aqui para que o Senhor possa entrar. E isso aconteceu com esse anjo chamado Lúcifer. Agora a grande pergunta: o que Deus fez? Qual foi a atitude de Deus? E nós vamos ler uma outra sequência de textos. Apocalipse 12, de 7 a 9. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Miguel aqui representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem muitos nomes na Bíblia. Um desses nomes é Miguel.
o arcanjo Miguel, o líder dos anjos Miguel. O arcanjo Miguel é mostrado em Judas, por exemplo, ressuscitando Moisés. Por isso Moisés aparece com Elias diante do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Lembra disso? O Senhor Jesus está ali orando, suando sangue. Ele está sofrendo, recebendo sobre si o pecado do mundo inteiro, o seu pecado e o meu. E o Senhor Deus manda 2 visitas ali para conversar com o Senhor Jesus e o confortarem. Ele manda Elias e ele manda também quem? Moisés. Moisés representava todos os que tinham ressuscitado, os que iriam ressuscitar, os que vão ressuscitar na vinda de Jesus. Porque Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. E ele ressuscitou. Lá em Judas você lê que o arcanjo Miguel foi lá e lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. E Moisés foi ressuscitado, levado para o céu. E Elias, ele representa aqueles que não morrerão. Quando o Senhor Jesus voltar, eles vão para o céu direto com o Senhor Jesus. O arcanjo Miguel representa o Senhor Jesus. E aqui a gente começa a entender um pouquinho melhor, porque arcanjo é líder dos anjos. O Senhor Jesus, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, foi escolhido para cuidar das criaturas de Deus. Ele é quem se mistura com as criaturas. Por isso ele estava junto com os anjos, o líder dos anjos. E Lúcifer começou a olhar para Jesus, o arcanjo Miguel, o líder dos anjos. E ele começou a se sentir maior ou igual a Jesus. Ele se esqueceu que Jesus estava se humilhando. E o Senhor Jesus se humilhava estando junto com os anjos. Se humilhou mais ao vir aqui nessa terra se tornar um ser humano. Depois, no plano da redenção. Enquanto isso, Lúcifer estava se exaltando. Eu me exaltarei, subirei até as alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a diferença entre quem é servo de Deus e quem exalta a si mesmo. O servo de Deus se humilha, aquele que não é servo de Deus exalta a si mesmo. Uma diferença completa, tremenda entre o Senhor Jesus e entre Lúcifer. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. E foi expulso o grande dragão. Quem que é o dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E aqui você já vai ver que o Apocalipse, a própria Bíblia, vai dando algumas dicas. Ela vai decifrando ela mesma. Quando você lê na Bíblia o dragão, está falando de quem mesmo? De Lúcifer, de Satanás. Quando você lê a serpente, está falando de quem mesmo? De Satanás. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi expulso do céu. E quem foi que expulsou Satanás do céu? Foi o Senhor Jesus, o arcanjo Miguel. Ele expulsou Satanás. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E alguém uma vez falou para mim assim: pastor, mas eu acho isso um absurdo. Como é que Deus, o Senhor Jesus, lança Satanás de lá de cima, e ele lançou justo na terra? Não podia ter um outro lugar para lançar esse camarada? Não é? Logicamente a Bíblia está contando a história daquilo que aconteceu. Satanás se rebelou contra Deus. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa rebelião daqui a pouco. Mas ele se rebelou contra Deus e ele ficou livre para andar pelo universo. Só que aonde ele foi acolhido? Foi aqui. Nós convidamos. Na verdade, a gente convida Satanás para entrar ou convida Deus para sair, não é? Aquele Larry King, aquele entrevistador americano, estava entrevistando a filha do grande conferencista, vocês me ajudem? Billy Graham. Obrigado. Vocês viram já a entrevista, nem vou contar. O Billy Graham. E ali perto do 11 de setembro, ele diz assim: onde é que Deus estava no 11 de setembro? Ele perguntou para ela. Por que Deus não veio aqui para socorrer? Por que Ele não fez alguma coisa? E ela disse assim para ele: não somos nós que temos colocado Deus fora das nossas escolas, porque a gente não pode mais fazer culto dentro das escolas. Não somos nós que temos colocado Deus
fora da nossa cultura, porque nós proibimos fazer orações em lugares públicos agora. Não somos nós que temos colocado Deus fora das nossas vidas, porque agora também não tem muita liberdade para se pregar a palavra de Deus. Deus estava aonde nós o colocamos, fora das nossas vidas. Nós temos colocado Deus fora. Essa é a verdade. Nós abrimos o coração para Deus entrar ou nós tiramos Deus? Nós convidamos Lúcifer para entrar ou convidamos para ele sair? Isaías 14:12, como caísse do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele veio para a terra, mas não quer dizer que Deus lançou para a terra. Ezequiel 28:16 diz o seguinte: por isso, anjo protetor, eu o humilhei. Aqui está dizendo que Lúcifer era um anjo o quê? Protetor. Anjo cobridor, ele ficava junto do trono de Deus. Esses textos todos, quando você vai estudando com paciência, devagarinho, você vai vendo revelações a respeito de quem era. Eu o humilhei, expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. No começo tinha dito que ele estava no meio das pedras brilhantes. Mas aí fica uma pergunta que eu sei que de repente deve estar rondando a sua cabeça, não é? Por que Deus criou Lúcifer então? Deus podia ter resolvido isso facilmente. Era só ele não criar o Lúcifer. Pronto. Se ele criasse todos os anjos, mas ele não criasse o Lúcifer, ele tinha resolvido o problema. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Você está em dúvida, não está? E eu fico pensando assim: Deus, em primeiro lugar, Deus é liberdade. A gente não pode esquecer disso. No começo dessa série eu falei para você, não esqueça, Deus é o Deus da liberdade. Deus é liberdade, Deus ama a liberdade. Deus deixa você livre. Você é livre, totalmente livre para fazer da sua vida o que você quiser. Para crer em Deus ou não crer em Deus. Para aceitar Deus ou não aceitar Deus. Para deixar Deus entrar na sua vida ou não. Você é completamente livre para fazer o que você quiser. Deus, Ele resolveu o problema do pecado no mundo, se oferecendo para morrer pelo ser humano, para garantir a liberdade do ser humano. Porque Deus já sabia que o ser humano ia pecar, Ele sabia o que ia acontecer. Mas Deus ama tanto a liberdade, e Deus sonhou com a sua liberdade e com a minha liberdade, e Deus pensou um dia: será que da liberdade pode surgir o amor? Eu vou dizer para você, eu ficava muito feliz quando os meus filhos obedeciam aquilo que eu mandava, mas à medida em que eles foram crescendo, e eu fui vendo se manifestar no caráter deles, as coisas que a gente tinha ali plantado, e que a gente não precisava mandar ser honesto, não precisava mandar ser carinhoso, não precisava mandar ser atencioso, não precisava mandar ser responsável, aquilo brotava de dentro deles. A gente fica muito mais feliz quando você vê seu filho um homem digno, justo, temente a Deus, uma pessoa boa. Você diz: que maravilha, o que eu plantei lá, eu plantei e dei liberdade, hoje ele exerce isso, a liberdade dele, ele é uma pessoa, aquilo está dentro dele. Deus sonhou com a mesma coisa. Deus sonhou com seres livres, que pudessem adorá-lo, que pudessem amá-lo livremente, por livre e espontânea vontade. Deus deixa livre. Agora, se Deus é justo sim ou não? Deus é liberdade, sim ou não? Agora pensa, Deus, caráter justo, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é liberdade. E na hora de Deus criar, só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele dizia assim: vamos criar tudo livre? Vamos, criar livre. Liberdade total? Liberdade total. Então tá bom, vamos lá. Vamos criar esse anjo, aquele anjo, esse aqui, Lúcifer. E alguém diz: você sabe o que vai acontecer lá na frente. Esse aí vai pecar. É verdade. Se ele pecar, um de nós vai ter que morrer no lugar. Pula esse. Próximo. Vamos criar esse. Isso é justiça? Ninguém ia saber. Mas na justiça não cabe uma coisa que ninguém sabe e que você deixa de fazer sabendo. O caráter justo, puro de Deus, digno, limpo de Deus. Deus não seria liberdade se Ele deixasse de criar Lúcifer, porque Ele sabia que Lúcifer ia cair no pecado. O Senhor Deus é justiça, e liberdade é liberdade, mesmo que você escolha fazer errado na sua vida. Deus oferece a liberdade para você ainda hoje. Você pode fazer dela o que você quiser. E Deus deu liberdade. E usufruindo a sua liberdade, Lúcifer,
Aí eu fico pensando, o pecado ele sempre foi uma possibilidade. Porque pecado é o quê? É separar-se de Deus. Isso é pecado. Lembra? Porque os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, é o que diz a palavra de Deus. Separação. Lúcifer olhou para Deus e diz: não, Deus diz que Ele é vida, mas eu sou tão poderoso quanto Ele. Eu posso ter vida em mim mesmo, desligado de Deus. Lúcifer foi o liquidificador que resolveu se desligar da parede e disse: eu vou funcionar sem estar ligado na energia elétrica. Deus é a fonte de vida e Lúcifer se desligou dela. E aí, Lúcifer contaminou outros anjos. E ele contaminou 1/3 dos anjos do céu. Por isso Deus, o Senhor Jesus, expulsou Lúcifer com os seus anjos, 1/3 deles. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Que poder tem Lúcifer e os seus anjos hoje? Que poder eles têm hoje? Será que eles têm poder? Tem ou não? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Uau. Descer fogo do céu na terra diante dos homens. Isso é poder ou não é? Aí tem uma pergunta. Mas por que então Deus não tirou o poder de Lúcifer? Por que Deus não tirou? Agora você imagina, Lúcifer, ele questionou a base do governo de Deus, quando ele disse assim: eu posso ser igual a Deus. A lei de Deus dizia: não terás outros deuses diante de mim. Ele se tornou Deus no lugar de Deus, disse: eu me desligo de Deus e continuo sendo quem eu sou, maior do que Deus. Ele questionou a lei de Deus, portanto. Ali nós lemos atrás, em alguns versículos, dizendo assim, que ele foi homicida desde o princípio. Ele também foi mentiroso desde o princípio. E ele mentiu desde o princípio para os seus anjos, dizendo que Deus não era justo, Deus não era bom, que a lei dele era difícil demais de ser seguida. Lúcifer contaminou o céu e Lúcifer disse: eu posso ser um Deus para vocês. Vocês estão acostumados comigo, eu sou o líder de vocês, eu sou um anjo poderoso e luminoso, eu sou inteligente, eu posso dirigir vocês melhor do que Deus faz. Deus é arbitrário, Ele coloca leis sobre vocês. A coisa mais incrível é que os homens continuam pensando a mesma coisa, as mesmas coisas que Lúcifer afirmava no passado, não é? Quando as pessoas dizem assim: eu não vou para tal igreja, porque lá tem um monte de regra, um monte, não pode isso, não pode aquilo. Para essa igreja eu não vou. E a gente tem a impressão de que lei e regra tira a liberdade. Isso é o contrário. As leis nos protegem, elas é que nos fazem livres. E eu disse para vocês outro dia aqui: se você acha que você está preso, porque eu vejo muita gente dando entrevista, hoje por causa do problema de segurança pública, é um problema mesmo. Quem está preso somos nós que estamos atrás de grades, e os bandidos estão soltos. Tem muito bandido solto, mas vai visitar uma cadeia, uma prisão, e depois ficar lá meia hora, 1 hora. Quando você sair, você vai se lembrar que você é livre, mesmo tendo as regras e as leis, e mesmo tendo ficado de trás das grades aqui fora. Mas você é livre. Eles lá estão presos, você é livre. Deus não podia tirar o poder de Lúcifer, porque Lúcifer tinha questionado a autoridade de Deus perante o universo, perante os anjos. Deus tinha que deixar com que acontecesse o que Lúcifer queria fazer, para que se mostrassem as consequências do reino de Lúcifer, as consequências daquilo que ele achava que podia fazer sem Deus. E as consequências estão aí hoje. Um mundo de trevas, de dor, de morte, um mundo de angústia, de pecado, de separação, de traições, um mundo de depressão, um mundo de doenças. É isso que nós vemos. Então Deus teve que deixar para que o universo inteiro visse o que iria acontecer sob a liderança e o governo dele. Mas o Senhor Jesus morreu, e eu tenho falado aqui o tempo todo, Ele morreu, Ele deu o seu sangue, Ele nos comprou, e Ele nos dá um tempo de vida para a gente viver nesse mundo, 70 anos, 80 anos, tem gente que vive 100 anos, 100 e poucos anos. Ele dá esse tempo para você escolher de novo, para você entender, para você chegar ao conhecimento do Evangelho, para você chegar à maturidade espiritual e conhecer aquilo que Deus tem para apresentar para você. Escolher de novo.
exercendo a sua liberdade de escolha. Que mais Lúcifer e os seus anjos têm poder para fazer? Eu quero que você leia comigo na Bíblia aí. Esse texto está em Mateus 8, 28. E aí diz assim: tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, esse é Jesus, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eram 2 o quê? Endemoniados. Lúcifer também chega a tomar conta da vida das pessoas. E eu fico pensando assim algumas vezes. Essa história de endemoniado me deixa confuso. E essa é a intenção dele mesmo. Porque você imagina, eu já ouvi falar de endemoniados dentro de igrejas, né? Eu nunca vi um endemoniado dentro de igreja, já cuidei de endemoniados fora de igreja, mas endemoniados, a maioria deles dentro da igreja. E quando eles falam e tal, não é aquele caso de entrevistar o demônio, essa coisa não. Mas pessoas que de repente são tomadas pelo demônio dentro da igreja. E eu já vi igrejas inteiras se voltando para Deus por causa daquilo. É lógico, se voltam pelo motivo errado, né? Porque a gente prega a palavra, fala de Jesus, ninguém aceita Deus. De repente, um endemoniado no meio, e ele faz o estardalhaço, ele grita, um monte de gente sai correndo, um monte de gente fica olhando, aí o povo começa a orar, acontece aquela coisa toda. Isso acontece, uma vez ou outra, isso acontece. E aí de repente, já ouvi falar de casos em que ele começa a acusar o pecado de um. Eu gosto de você que você faz isso, faz aquilo, e você faz aquilo outro, e você, e começa a falar o pecado, e o povo começa a sair, né? Diz, ai meu pai, vai que ele fala meus pecados, né? E aí, eu já vi igreja que faz reavivamento espiritual baseado na palavra do inimigo, né? Depois diz, olha, agora nós vamos fazer o seguinte. Já vi uma vez num acampamento, e chegou o líder espiritual, uma moça tinha ficado endemoniada, e chegou o líder espiritual do acampamento e diz assim, agora nós vamos fazer uma fogueira, e vamos jogar na fogueira tudo que o diabo gosta, e porque ele tinha acusado. Aí veio, jogaram um monte de mini saia, e jogaram um monte de CD de rock, um monte de não sei o que lá, jogaram tudo fora, né? E queimaram. Esse é um reavivamento que começa pelo lado de fora, não pelo lado de dentro. Você limpa fora, por dentro continua podre do mesmo jeito. Não adianta nada. As pessoas, o inimigo confunde a gente. Ele não é tão tolo assim, capaz de aparecer simplesmente para as pessoas se voltarem para Deus. A intenção dele é confundir as pessoas. Mas quando a gente vai largando de Deus e vai deixando de Deus, ele vai tomando conta, espaço na nossa vida. Ele vai tomando conta da nossa vida. E aí ele toma conta de tudo de repente. E algumas pessoas mais fracas, assim, espiritualmente, são totalmente tomadas, endemoniados. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em... Essa é tremenda, essa é terrível. Porque aqui está dizendo que o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Anjo de luz. Você está dormindo na sua casa essa noite, e do lado da sua cama aparece um anjo, convencional, loiro e alto, de olho azul. Ele não é nem um anjo diferente, é convencional, como todo mundo acha que é anjo. Vestido com roupas brancas, luminosas. Ele fala para você um monte de coisas de amor e de carinho, e ele fala sobre Deus. E você fica arrepiado. Você diz assim, foi um anjo de Deus que apareceu na minha vida. E você ora depois e diz, Senhor, foi a emoção mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. Manda de novo esse anjo. O anjo volta. E no outro dia ele volta. E cada dia ele vai acrescentando ensinamentos para você. E vai te dizendo coisas. E vai te dizendo o que você deve fazer. E vai te guiando. E ele começa a guiar você para fora da Bíblia, da palavra de Deus. Ele começa a guiar você fora da doutrina da Bíblia, fora de Jesus. Esse é um anjo de Deus? E para você descobrir isso? Como é que você faz para descobrir isso? Porque aqui está dizendo que Lúcifer, Satanás, ele tem poder para se transformar em anjo de luz, para enganar você. Eu quero que você lê mais um texto comigo. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso aqui está dizendo que Lúcifer tem na terra ministros dele, e que parecem ministros de justiça. É sério também.
Ministros de justiça, gente que prega Bíblia, gente que fala com a Bíblia na mão, gente que parece ministro de justiça, mas é ministro de Lúcifer. Aí vem uma pergunta assim: em quem eu posso acreditar? Como eu posso confiar em algum espírito? Aparece um espírito para você, aparece alguma coisa, em quem eu posso acreditar? Como eu posso ter confiança naquilo que eu estou vendo? Eu só posso acreditar no quê? Você começa, eu quero que você pense isso aqui. Tira a Bíblia de lado. A Bíblia não existe, pronto. Deus não deu a Bíblia. E Ele deixou a gente aqui nesse mundo assim, para a gente perceber Deus. Perceba Deus aí, não vou te dar a Bíblia, coisa nenhuma. Só perceba Deus. Tira Jesus da história. Tira a história de Jesus da Bíblia. Tira os relatos da Bíblia, tira tudo aquilo que Deus ensina na palavra de Deus, tira as doutrinas da Bíblia, e Deus diz assim: perceba Deus, sem Bíblia. E aí você começa a ver anjo na sua frente, você começa a ir a igrejas, você começa a ouvir mestres, você começa a ouvir um monte de gente falando do bem, de um monte de coisa boa. Eu perguntei para você no início se existia demônio, você disse para mim que existia demônio. Então você acredita que existe demônio? Espíritos maus, você acredita que existem? E se eles existem, eles estão soltos por aí, eles estão agindo por aí. E eles estão aí para te confundir, eles estão aí para fazer você se perder no caminho, eles estão aí para fazer você ir por caminhos errados. E se você olhar para a história do mundo, você vai ver que na maioria dos tempos nevrálgicos, dos pontos nevrálgicos da história, dos pontos principais e cruciais da história, como por exemplo o dilúvio, todo mundo ficou fora da arca, só Noé com a família dele estava lá dentro. Quando o Senhor Jesus nasceu nesse mundo, embora as profecias dissessem e falassem, e fosse claro, desse para contar quando Jesus ia ser batizado, embora os magos do Oriente tivessem estudado a profecia e fossem lá, os judeus não estavam lá. Ou seja, tem sempre muita gente longe de Deus e um pinguinho de gente perto de Deus. Sempre é a minoria que está do lado de Deus. E aí você me pergunta, por quê? Ora, você me responde por quê? Porque eu sou responsável por mim e pelo que eu falo para você. Porque a minha responsabilidade é grande. Eu tenho que vir aqui pregar a palavra de Deus para você, mas é você que sabe o que você faz com a sua vida. Se você vai fazer parte da multidão, ou se você vai fazer parte do povo pequeno, do remanescente. A Bíblia insiste nesse termo, remanescente. É um restinho, é um pinguinho. É gente que olha para Deus, é gente que louva a Deus, que confia em Deus. Deus destaca isso. Eu preciso da Bíblia, porque sem a Bíblia eu não sei quem está certo e quem está errado. Eu não sei se é de Deus ou se é do diabo. Eu não sei. Já sei. Se falar de amor é de Deus. Se não falar de amor é do diabo. É ou não é? É ou não é? Não? Mas é tão bonzinho. Fala só de amor. É de Deus. É ou não é? Só faz o bem, é de Deus. É ou não é? Então deixa eu te fazer uma pergunta crucial. Ela ficou sem ser respondida no começo. Existe vida após a morte? Então vamos de novo para o meu livro predileto, é o Gênesis. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Eu estou feliz de ver um monte de gente com Bíblia nova. Essa Bíblia é bonita. Que Bíblia bonita que você está ganhando aí, viu? É ou não é? Muito bonita. Gostei da capa da Bíblia, gostei da aparência ali, das ilustrações. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha aí, prestou atenção? Deus está criando o ser humano. Aqui está dizendo, então criou Deus o homem do pó da terra. Primeiro elemento é o... Vamos lá, vamos conversar. Pó. Aí Deus colocou mais alguma coisa. O que ele colocou mais?
o fôlego da vida, e o pó mais o fôlego, juntos, o homem foi feito então o quê? Alma vivente. Juntou o pó mais o fôlego e o homem foi feito alma vivente. Então uma pergunta para você: o que é alma? O que é alma? Pó mais fôlego igual alma vivente. Então alma vivente é pó mais fôlego. É isso. Certo ou errado? Certo ou errado? É isso que está dizendo a Bíblia. Mas vamos continuar. Gênesis 46, 27 diz assim: eu quero fazer uma pergunta para você. Essa alma, o que ela é? É só pó mais fôlego? Ou tem alguma coisa nela a mais? Vamos ver. Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Opa! Quer dizer que quando Jacó saiu da terra dele e foi para o Egito junto, porque José estava lá, o seu filho, ele levou um monte de almas para lá. Certo ou errado? E essas almas eram o quê? Eram pessoas. Era corpo, pó, mais fôlego. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que é espírito? O que é espírito? Para explicar o que é espírito, nós vamos olhar espírito no hebraico e no grego. No hebraico, espírito é essa coisa que está dizendo aí, nefesh. Nefesh é a palavra usada. Tá? No grego, espírito é pneuma. Opa, essa palavra é mais conhecida nossa, não é? Quando você vai ao médico e cuida do pulmão, e o pulmão lá dentro ele tem o quê? Ar, fôlego, você vai ao pneumologista, é ou não é? Quando você compra um carro, ele precisa ter 4 pneus para andar lá. E o que vai dentro do carro? Do pneu, vai ar. Pneuma. Pneuma porque tem a ver com ar. Ou seja, nefesh e pneuma, que são sinônimos, ou a mesma palavra em línguas diferentes, eles querem dizer o quê? Ar. Ar. E nefesh é o que mesmo? Fôlego. Ar. Tá bom? Então vamos lá, agora presta atenção. Vamos fazer umas continhas de matemática. Você é bom de matemática ou não? Hã? É ou não? Eu também não sou, mas essa aqui a gente sabe fazer. 1 mais 2 igual a 3, certo ou errado? Certo ou errado? Certo. 1 mais 2 igual a 3, certo. Fazer outra conta de matemática com você. Vamos lá. 1 mais nada igual a 3, certo ou errado? Hã? Certo ou errado? Está em dúvida? 1 mais nada é igual a 3? Está errado. 1 mais nada igual a 3 é errado. Agora eu vou fazer outra pergunta. Nada mais 2 igual a 3, certo ou errado? Puxa, mas vocês são muito bons de matemática. Que coisa tremenda. Disseram até que não era, né? Mas vocês são bons demais. Vamos perguntar outra coisa. 1 mais 2 igual a nada, certo ou errado? Errado. Você entende por que eu estou fazendo essas perguntas? Não? Então vamos ver. Pó mais fôlego é igual a alma vivente, certo ou errado? Opa, que bom, gostei do certo que eu ouvi. Segundo a Bíblia, a resposta está certa. Agora vamos seguindo a mesma coisa que nós fizemos antes. Nada mais fôlego igual a alma vivente, certo ou errado? Ou seja, não tem o pó, não tem o corpo, mas tem o fôlego. É uma alma vivente? Não. Se não tiver o fôlego, não é uma alma vivente. É o que a gente vê no caixão, uma pessoa morta que não consegue respirar. Então isso aí está errado. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Pó mais nada igual a alma vivente. Está certo ou está errado? Está errado. Agora eu quero te fazer outra pergunta. A alma é imortal? Sim ou não? Será que a alma é imortal? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou ouvindo diferentes respostas, eu estou gostando dela. Bom, quem tem que responder não sou eu tenho que ler a Bíblia. Eis que todas as almas são minhas, Ezequiel 18:4.
Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa... Opa, aí está dizendo que a alma morre. Se a alma morre, a alma não é imortal. A alma que pecar, essa morrerá. Para onde vai o espírito quando a gente morre? Ah, mas tem um negócio do espírito. Para onde vai o espírito quando a gente morre? Vamos ver o que a Bíblia diz. Ezequiel 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está respondido ou não está? Ou seja, quando a gente morre, o espírito volta a Deus. Mas essa palavra espírito, no hebraico, no grego, ela é o quê? Nefesh, pneuma. Espírito na Bíblia é igual a ar. Dá para você entender isso ou não? Essa palavra, com o passar do tempo, ela foi ganhando uma conotação diferente. Porque as pessoas começaram a crer que tinha um espírito que vivia depois da morte. Mas o espírito é nefesh, que é pneuma, que é sinônimo de ar. Mas peraí, aí eu não estou entendendo direito. Porque ele está dizendo que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Está dizendo que quando a pessoa morre, o pó volta à terra, mas o espírito volta para Deus. É o espírito que está lá com Deus. O espírito das pessoas fica lá com Deus quando elas morrem. Certo ou errado? Certo ou errado? É certo, a Bíblia está dizendo isso. Que quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Mas se espírito é ar, se o espírito é o ar, o que acontece quando ele volta para Deus? Será que esse espírito, ele tem alguma consciência? Será que ele continua vivendo o espírito? Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, ele continua vivendo? Sim ou não? Não? Ou você está confuso? Vamos ler a Bíblia, Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aí está dizendo que os mortos não sabem de nada. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Uau! Está dizendo que depois da morte não tem sabedoria, nem ciência, nem conhecimento, e que as pessoas não sabem de coisa nenhuma. Então, se eu penso que o meu querido, quando ele morreu, o espírito saiu dele e voltou para Deus, isso é verdade ou é mentira? É verdade. E que esse espírito tem consciência, ele continua vivendo lá no céu com Deus. Mas aí está dizendo que ele não tem sabedoria, ciência nenhuma, e que ele não sabe de coisa nenhuma, que o vivo sabe que vai morrer, mas que o morto não sabe de coisa nenhuma. Alguma coisa está se chocando, é ou não é? Parece que tem alguma coisa estranha, alguma informação que não está batendo. Qual é esse espírito que volta para Deus? Pensa numa lâmpada. Uma lâmpada, ela é energia, ela é luz? É ou não é? Uma lâmpada é luz, sim ou não? Não, ela não é luz. Eu pego essa lâmpada, coloco no bocal. Ela é luz? Ainda não. Aí eu ligo o interruptor. O interruptor, ele é o que interrompe a energia de chegar na luz. Quando você liga, ele não interrompe mais e vai. A energia elétrica chegou na lâmpada. Agora ela é luz? A luz é o quê? Lâmpada mais energia. É ou não é? Ali está o corpo e a energia é o fôlego. Quando você desliga a luz, o interruptor, interrompe a energia, para onde volta aquela energia toda? Para a usina. Ela não está sendo usada. A usina é a fonte de energia. É isso que Deus está dizendo. Eu sou o dono da vida. Eu dou para você a capacidade de respirar. Quando eu fiz Adão, eu fiz um boneco de barro, eu me debrucei sobre ele, soprei no nariz dele,
o fôlego de vida, e ele começou a respirar. Ele passou a ser alma vivente. Alma vivente é um ser humano. Se ele parar de respirar, não tem mais alma, a pessoa morreu. Quando ele morre, a capacidade de respirar volta para Deus que deu, e ele não respira mais. Agora, esse espírito não tem consciência nenhuma, ele não sabe de nada, porque no além para onde você vai não tem obra nenhuma, nem indústria, não tem nada, você não sabe de nada, não tem ciência, não tem conhecimento, não tem nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora pensa comigo, como é que eu posso acreditar na Bíblia em relação a isso? Porque agora eu fico numa dificuldade, não é verdade? Porque existem pessoas que falam com os mortos, sim ou não? Existe ou não? Existem mortos que se comunicam com pessoas aqui, sim ou não? Existem pessoas boas, pessoas de caráter, que se comunicam com os mortos, sim ou não? Sim. Muitas pessoas boas, de caráter, gente que só faz o bem, que se comunica com os mortos, sim ou não? Mas se eu estou dizendo, afirmando pela Bíblia, que quando a pessoa morre, é só o fôlego, a capacidade de respirar que volta para Deus, e que não tem mais nada, e agora? E agora? O que acontece? Será que o que eu estou falando está certo mesmo? Será que eu não estou distorcendo a Bíblia? Vamos dar uma olhadinha nesses textos, Deuteronômio 18:10. Olha o que Deus diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem essa coisa aí, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deus está dando uma ordem na Bíblia para o seu povo, dizendo: não deixa estar no meio de vocês essas pessoas, inclusive quem consulta os mortos. Por que será que Deus não queria que tivesse no meio do povo dele quem consultasse os mortos? Só a gente continuar a ler. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Deus tem como abominação isso. Presta atenção nisso aqui agora. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Meu Deus, isso é o tema de 80% das novelas da Rede Globo. 80% das novelas da Globo. Provavelmente agora tenha pelo menos 2 novelas com isso aqui. Você está conseguindo ver aqui o astro, não está? O astro está aqui. E talvez outra coisa aí. Eu não assisto novela, então não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas numa propaganda ou outra, a gente percebe, os temas estão ali. Agora presta atenção. Olha o que vem em seguida. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que a Bíblia está dizendo? O que nós devemos fazer não é consultar morto em favor de vivo. Nós temos que consultar o quê? A lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Agora eu queria dizer para você um negócio. Eu tenho que falar com muito, muito, muito carinho o que eu vou te falar. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que tem muita gente boa, maravilhosa, gente de caráter bom, que se comunica com os mortos. Eu não tenho dúvida disso. Eu conheço pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe muita gente sincera no meio de pessoas que se comunicam com os mortos.
E eu vou dizer para você, agora pensa assim. Você diz assim: não dá para eu não acreditar que tem vida depois da morte, porque eu vi. E eu te pergunto, dá para acreditar naquilo que você vê? Dá? Um anjo aparece do seu lado, você pode saber se ele é de Deus ou não? Pode ou não? Olhando para ele? Ouvindo o que ele fala? Ele fala só de amor, ele ensina só amor. Dá para acreditar se ele é de Deus ou não? Aqui que eu digo para você, querido, a única base que eu tenho é a Bíblia. É por isso que o diabo, ele vai procurar sempre atacar a Bíblia, acabar com a Bíblia, tentar dizer para você assim que a Bíblia não é a mesma. Ele vai tentar dizer para você que tem coisas na Bíblia que são de Deus e outras coisas que não são de Deus, porque você não tem base. Como é que você pode saber se existem espíritos bons e maus? Como é que você pode saber quem é de Deus ou não? Agora presta atenção, porque essa declaração que vem em seguida, ela é forte, dura, mas a palavra de Deus é dura. E eu vou dizer um negócio para você de todo o meu coração, vou até tirar ali. Eu vou dizer para você um negócio de todo o meu coração. Eu sei que nessa noite eu posso perder muitos amigos aqui dentro. Eu sei que nessa noite eu posso perder muita gente que simpatizou com a minha pessoa, que veio aqui, pessoas que se confiaram em mim. Pessoas que estão confiando naquilo que eu estou falando, da palavra de Deus. Eu sei que muitos de vocês podem se chocar comigo essa noite, por aquilo que eu estou falando. Mas eu quero te dizer um negócio. Um dia, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, Ele vai chegar para mim e vai dizer assim: eu dei para você luz da palavra de Deus. Eu iluminei a sua mente, o seu coração e a sua alma. Eu ensinei para você a verdade. E eu te dei a verdade para você falar a verdade. E você falou a verdade para as pessoas, e eu não vou poder olhar para Deus e dizer assim: Senhor, me desculpa, mas é que eu estava fazendo a série do clamor, tinha tanta gente boa, eu fiquei amigo de tanta gente bacana, e eu tive medo, Senhor, que eles não olhassem mais para a minha cara, então eu não falei a verdade, e eu menti, eu ocultei a verdade, eu não falei para não perder a amizade deles. Ele vai dizer assim: esses aí estão perdidos por sua causa, eu estou cobrando de você aquilo que eu te dei, e eu tenho que apresentar para você a verdade. O que você vai fazer com a verdade eu não sei. Agora a verdade é a Bíblia, a tua palavra é a verdade. Lê a Bíblia, não acredita no que eu estou falando também. É o que eu tenho dito para você. Não acredita no que você vê, não acredita no que você ouve, não acredita em seres humanos e não acredite em mim. Mas você tem aí no seu envelope os versos bíblicos. Pede estudo para outra pessoa, vai para outra religião, pergunta, compara os textos com esses textos que você tem. Vê o todo da Bíblia. E aí você vai decidir. Mas eu tenho dito para você, quanto mais você conhece, mais responsável você é por aquilo que você conhece. Agora presta atenção nesse texto de Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse é Jesus falando. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não esquece isso. Ele está dizendo, nem todo aquele que diz ó Senhor Deus, nem todo mundo que fala em nome de Deus, nem todo mundo que lê a Bíblia, nem todo mundo que fala em nome de Jesus, nem todo mundo que ora, nem todo mundo que é bom vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Você está entendendo? Que faz a vontade de Deus, é esse que vai entrar no céu. Esse é o verso 21, nós vamos ler o 22, que ele continua dizendo ali: muitos naquele dia, na minha volta, ele está falando, me dirão Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que essas pessoas vão dizer para Deus: Senhor, Senhor. Ele diz, nem todos vão entrar no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade, porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós não expelimos demônios, não profetizamos e não fizemos milagres. Deixa eu perguntar para você, expelir demônio é uma obra boa, sim ou não? Profetizar é uma obra boa, sim ou não? E fazer milagre é uma obra boa, sim ou não? Tem um monte de gente procurando milagre em qualquer lugar. E a filosofia hoje é assim: não interessa a fonte, desde que cure o meu filho. Eu vendo a minha alma para quem quer que seja, desde que cure. Eu quero essa vida, eu não quero a vida eterna. Eu quero saber de agora, de hoje, eu não quero saber do depois.
Mas também tem muita gente sincera, indo atrás de milagres em todos os lugares. E Deus está dizendo assim, muitos fizeram milagres. Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, nós expulsamos demônios, profetizamos e fizemos muitos milagres. Continua, agora é o verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que naquele dia vai ter gente que expeliu o demônio, profetizou e fez milagre, curou gente. E que ele vai dizer, aparte-se de mim, eu não conheço você, você praticou a iniquidade. Olha essa conta, olha só o quadro. Olha o que Jesus está dizendo, profetizar, expelir demônios e fazer milagres. Iniquidade. Iniquidade. Deixa eu perguntar para você, dar um sorvete para uma criança é pecado? É ou não? Não. Agora eu vou com o meu carro na porta de uma escola, vejo uma criança que está saindo sozinha, e eu acabei de levar um sorvete, digo, vem cá, eu vou te dar um sorvete. Sequestro essa criança e levo o sequestrado e abuso sexualmente dela. Nesse caso, eu usei o sorvete como chamariz, como isca, para levar para a perdição. Isso é pecado. Expulsar demônio, fazer milagre, profetizar, não é iniquidade, não é pecado. O pecado não está na obra, ele está no que está por trás da obra. Porque ele está levando as pessoas para o caminho errado. Só existe um caminho, uma verdade. Só existe, e ela está na Bíblia. Por isso que Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque ele sabe que tem muita gente que fala em nome de Jesus, muita gente que cura em nome de Jesus, muita gente que faz milagre, e muita gente que fala de amor em nome de Jesus. Muita gente. O inimigo é sutil, ele engana pessoas, tem pessoas sinceras, de coração aberto, tem gente boa, gente muito boa sendo enganada. Quero que você leia comigo esse Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os escolhidos. Satanás, ele está aí para fazer exatamente isso. Uma vez, eu estava terminando uma semana de oração numa igreja, e aí, eu vi que na hora do apelo, uma moça que tinha atendido ao apelo, ela passou mal e alguém levou para fora. Quando eu acabei a oração do apelo, alguém veio me chamar e disse assim, pastor, corre ali no banheiro feminino, porque tem uma moça que estava aqui no apelo, ela está endemoniada. A primeira coisa que acontece quando alguém me fala isso é descrer do assunto. Tem muito crente que gosta de expulsar demônio de quem é epilético, né? Teve um ataque epilético dentro da igreja, já tem gente ali querendo cantar hino e expulsar o demônio, né? Desmaiou, mesma coisa. Teve alguma coisa, bom, eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, eu vi que a situação era diferente. Era uma moça magrinha, a cena é sempre a mesma. 4 homens segurando, não conseguiam segurar. Aquela moça jogava um na parede, o outro na parede, do outro lado, eles voltavam para segurar. Já tinha um grupo de mulheres ali cantando. Eu pedi para todo mundo sair. Aliás, quando eu fui chegando do lado de fora, eu já ouvi ela gritando de lá de dentro, com aquela voz, como vocês sabem, porque a voz é distorcida e tudo mais, assim, ele não deixa ele entrar aqui, eu não quero ele aqui. E quando eu cheguei lá dentro, e aí eu pedi para o povo sair, segurei só uns 2 ou 3 ali, nós começamos a orar, e aqueles homens tentavam segurar aquela mulher, e começamos a cantar, e depois oramos. Na oração, eu fiz uma oração, louvando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, como Criador, como mantenedor, como Deus Todo-Poderoso, e aí eu ordenei que aquele demônio saísse, e na hora que eu ordenei, aquela mulher, os homens estavam segurando ela, para ela não os jogar fora, eles tiveram que segurar para ela não cair, porque ela desfaleceu assim, e aí colocaram no chão, e ela voltou a si, e aí os parentes chegaram, e aí nós fomos embora. E eu saí de lá pensando assim, que cena, não é? O inimigo geralmente ele se mostra dentro da igreja, que ele quer acabar o culto, ele quer falar no lugar de Jesus, e tem gente deixando o inimigo falar dentro da igreja no lugar de Jesus.
Na igreja quem fala é Jesus, não é inimigo. Não dá para entrevistar endemoniado dentro da igreja. E ali não foi na igreja, foi fora. Interessante que quando eu fui chegando assim, ele não, ele não. Opa, na mesma hora, ele não, está com medo de mim, não é? Orei, na hora que eu ordeno, desfaleceu. Opa, de novo. E eu fiquei pensando, por que o inimigo se mostrou ali? Será que ele estava mirando a mim? Para eu me sentir o tal? Orgulhoso? Para eu achar que eu era o tal? Eu não sei. Porque ele é esperto, ele é astuto. Talvez eu me ache inteligente pensando que era isso e nem era isso. Mas eu tive que chegar em casa e orar para Deus e dizer, Senhor, por misericórdia. Eu não sei o que ele queria fazer, mas me livra de qualquer tentação, de qualquer coisa. O inimigo escraviza você. Deus não. Deus deixa você livre. Ele assalta você. Ele assalta através da sua televisão. Acredita no que eu estou te dizendo. Ele assalta as crianças. Eu acho que eu contei aqui outro dia, mas eu vou falar de novo, eu vou citar de novo. De um amigo meu que me pediu para visitar o filho dele, porque ele começou a perceber que o filho dele estava conversando sozinho dentro do quarto. E aí ele disse, eu fui falar com meu filho, já fazia uns 2 meses, a gente falava, ele dava evasivas, mas de repente eu fui falar com ele, eu digo, filho, o que está acontecendo? E apertei, e ele disse, pai, eu vou contar para você, eu tenho visto espíritos demoníacos, eles aparecem na minha frente, eles falam comigo o tempo todo. E eu não posso ir na igreja, porque quando eu entro na igreja, aí é que eles inundam, eles estão na minha cabeça, eles estão o tempo todo diante de mim. E aí me pediu para visitar, e eu fui visitar. E cheguei para o garoto e disse assim, o que você anda assistindo na televisão? Aliás, eu tinha perguntado para o pai dele falou um monte de coisa, e entre elas ele falou um negócio, e eu fui pesquisar na internet. Isso, Naruto, eu fui pesquisar o tal do Naruto na internet. Eu entrei no site oficial do Naruto, que é um desenho infantil, coisinha inocente. E aí eu li no site oficial do Naruto, quem é o Naruto? O Naruto é um adolescente ninja que tem como missão libertar a aldeia dele. Ele quer provar para todo mundo que ele é um ninja de verdade. Mas um mestre não sei quem pegou uma raposa demoníaca com 9 caudas, se eu não me engano. Essa é uma raposa demoníaca de 9 caudas chamada Kyuubi, e selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. E o Naruto não pode tirar essa raposa demoníaca de dentro dele. Aí o site oficial do Naruto diz que o Naruto conversou com essa Kyuubi, que deve ser um demôniozinho bem bonitinho, nunca vi o desenho, mas deve ser muito simpático. E diz assim, já que eu não posso me libertar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim. E quando eu tiver que lutar, você vai me ajudar a lutar. Então quando o Naruto está lutando contra os oponentes dele e a força dele não é suficiente, essa Kyuubi tira uma das suas caudas para fora, ela sai na forma de um braço, e o site dele diz que o braço luta independente da vontade do Naruto, e que quando não está dando conta sai outro e outro, e vai dizendo que conforme os braços vão saindo, a aparência do Naruto vai se mudando, e isso é uma descrição de um endemoniamento. Uma coisa tremenda. E eu conversei com o garoto e disse assim, você está entendendo isso aqui? Contra a vontade. Deus, Ele te dá liberdade de escolha. Não tem esse negócio contra a vontade. Como é que selou um demônio dentro do garoto? Nós estamos falando de um garoto endemoniado que luta e que tem alguém que está contra a vontade dele, dentro dele. O inimigo é quem arromba o seu coração. Eu disse para ele, isso aí só vai parar, você só vai parar de ver quando você der um fim em tudo de Naruto que tem na sua casa, no seu computador, na sua vida, nos seus cadernos, decalque, tudo, você vai tirar tudo. E se você quiser, você me chama, eu venho, vou te ajudar a fazer isso aqui. E nós vamos pegar os seus pais, vamos dedicar você de novo para Deus. Estou esperando até hoje, faz 2 anos que eu fui fazer essa visita e o garoto não me chamou até hoje. Uma psicóloga me procurou um tempo atrás dizendo, pastor, o senhor conhece o fulano? É porque levaram ele para fazer um tratamento psicológico, mas eu acho que o problema dele é espiritual. E eu contei para ela, ela disse, realmente, eu notei, é espiritual. Por que levaram para mim? Eu não posso cuidar dele.
O inimigo está entrando na sua casa através da sua televisão, ele está arrombando o coração do seu filho, a inocência do seu filho. Ele está entrando na internet, ele está entrando na sua casa através das novelas, através dos filmes. Ele está entrando lá. E aí a gente fica achando que tudo é normal, tudo é maravilhoso. E de repente você não consegue acreditar em Deus. Aí você fala, por que eu não consigo? Por quê? O inimigo arromba. Jesus, Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está pedindo para entrar. Ele conta com a sua liberdade de escolha. Ele conta com a sua autorização. É por isso que cada noite eu tenho que fazer um apelo aqui. Eu tenho que dizer para você: abre o coração, entrega a vida para Jesus. Diz: Senhor, vem morar em mim, faz uma limpeza em casa. Senhor, muda a minha vida. Você tem que permitir para que Ele entre aí. Você tem que dar autorização. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e a gente vai cear junto. Nós vamos passar momentos agradáveis juntos. Vai ser maravilhoso e a sua fé vai crescer. Você vai entender, a sua família, o seu trabalho, a sua vida vai melhorar. Aí você vai conseguir entender, mas você tem que se libertar dessas amarras que prendem você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Então, qual é a saída para a morte? Porque talvez você vai sair daqui decepcionado, você vai sair daqui chocado, pensando: meu Deus, e a minha mãezinha, onde que ela está então? Ela não está lá no céu com Jesus? Ela não está lá? Onde que ela está? O que está acontecendo com ela? Essa coisa é muito chata, virou pó e daí acabou, e daí o que aconteceu? Logicamente que a gente vai estudar isso no domingo que vem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha se a sua mãe estivesse lá em cima hoje, vendo todo o sofrimento que você passa hoje aqui na terra? Ela está feliz vendo isso tudo? Essa é uma vida eterna como Deus promete, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, onde não haverá saudade. Essa é a vida eterna que Deus prometeu. O que será que Deus tem preparado para nós? Qual é o plano de Deus? Então eu te digo assim: confia no Senhor hoje. Descansa em paz, dorme. Porque Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, e tem para a sua mãe, para o seu pai, para todos aqueles que foram. Deus também não leva em conta o tempo de ignorância, ou quando a gente não conhecia. Deus julga cada um de acordo com o seu conhecimento e com a fidelidade da pessoa, aquilo que Ele conhece. Deus é maravilhoso. Você está entendendo o que eu estou falando? Você duvida ainda do que eu estou falando? Busca na Bíblia, ora, pede para Deus. Não rejeita e não aceita. Duvide, a dúvida é uma bênção. Duvidar, perguntar, questionar é uma bênção. Não tenha medo de duvidar. Só pede para Deus iluminar e vai na palavra, na Bíblia. Eu tenho um convite para você hoje. O convite é para confiar em Deus, na sua palavra, na verdade dEle. O convite é para colocar a sua vida na mão dEle. E se você deseja fazer isso hoje, e pedir para Jesus para limpar o seu coração e tirar tudo que você tem lá de pensamentos preconcebidos, eu vou pedir para você erguer a sua mão. Feche os olhos. Deus amado, aqueles que erguem a sua mão pedem ao Senhor para que o Senhor entre e faça uma limpeza. Eu quero ser o primeiro, Senhor, a pedir para o Senhor limpar a minha vida, porque aos poucos tem tantas coisas nas quais a gente se apega e se agarra. A gente ainda deixa o inimigo tomar conta de tantas áreas da nossa vida, Senhor. Ó Senhor, se tem alguma coisa na qual eu estou agarrado, me ajuda, Senhor. Na verdade tem sim muitas coisas, me ajuda, por favor. Ó Senhor, toma essas mãos que estão erguidas aí. Eles querem dizer para o Senhor: eu estou erguendo a minha mão para o Senhor pegar a minha mão e me dar força. É isso que eles querem dizer. Toma essas mãos, Senhor.
A sua verdade, ela é difícil, ela choca, Senhor. A sua palavra de verdade, ela nos deixa confusos muitas vezes, porque nós acostumamos a viver nesse mundo de acordo com aquilo que nós queremos. Mas, Senhor, o Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta, Senhor, daquilo que nos aprisiona, nos liberta daquilo que o inimigo impõe, nos liberta daquilo que o mundo impõe, nos liberta daquilo que a maioria pensa, nos liberta da sabedoria humana e nos dá a liberdade, Senhor, na sabedoria de Deus e no poder de Deus. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos e guarda-nos para o seu reino e para a vida eterna. Se tem alguém aqui magoado, Senhor, toma conta dessa pessoa. Se for alguém sincero, que se volte para o Senhor, para a sua palavra. Tome conta dele e dela. E ajuda-nos a ajudarmos uns aos outros no seu caminho. Em nome de Jesus. Amém.